A perda de uma vida inocente para um assassinato irracional sempre é uma coisa difícil de aceitar para a família da vítima. A situação só piora quando a vítima é ainda mais jovem. No caso, uma jovem de 16 anos que tinha uma vida promissora pela frente. A Rayana, ela era uma estudante exemplar do ensino médio. Ela sempre tirava boas notas, tocava vários instrumentos na banda da escola e já tinha até 3 empregos de meio período, e o seu objetivo profissional era ser veterinária. Foi assim que ela viveu a sua vida, um pequeno passo de cada vez em direção a seus objetivos maiores na vida. E para uma garota de apenas 16 anos, ela parecia já ter tudo planejado. No entanto, em uma noite de sexta-feira, no dia 26 de março de 1993, Rayana, de uma maneira muito incomum, nunca voltou para casa depois do trabalho. Olá, eu sou a Vanessa Bap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre um caso muito triste, onde uma menina de apenas 16 anos de idade, cheia de sonhos, e não apenas sonhos, porque como a maioria dessas meninas nessa faixa de idade, que aproveitam um tempo livre com os amigos, indo a festas, enfim, coisas que são absolutamente normais para essa idade, a Rayane, ela já trabalhava duro e chegou a ter 3 empregos para poder realizar um dos seus sonhos. Mas, infelizmente, ela foi impedida abruptamente de continuar e poder colher os frutos do seu próprio trabalho no futuro. Então, por favor, se você puder, não deixe de curtir esse vídeo aqui e de deixar um comentário, porque assim você me ajuda com o conteúdo do canal. Muito, muito obrigada. E então agora, sem mais delongas, bora conhecer essa história. LaPorte é uma cidade que fica no estado americano de Indiana e é uma pequena cidade, aquelas típicas cidades com lojas familiares, ruas bem arborizadas e muitos cafés e pequenos bares. Não é o lugar onde a gente esperaria que um crime horrível ocorresse, mas foi exatamente isso que aconteceu em 1993 naquela pequena cidade. A Rayana Hisson, ela nasceu no dia 6 de maio de 1976 e era filha do casal Ben e Karen Hisson. Na primavera do ano de 1993, a Rayane, ela estava no 2º ano da high school da cidade, que é como se fosse o ensino médio que a gente tem no Brasil. Ela era uma aluna exemplar que tirava boas notas e tocava 3 instrumentos na banda da escola. A Rayane também trabalhava em 3 empregos e sonhava em ser veterinária. Por causa desse sonho de ser veterinária, um desses empregos que ela tinha era trabalhando no hospital veterinário local, onde ela era responsável por limpar os canis e passear com os cachorros que ficavam internados no hospital. A nossa história começa na sexta-feira do dia 26 de março de 1993, quando a Rainha estava com apenas 16 anos na época. Ela estava escalada para trabalhar naquele hospital veterinário no turno que era das 4 horas até às 6 horas da noite. Às 6 horas daquele dia, ela e um garoto chamado Matt, que inclusive esse Matt já tinha sido namorado dela, e eles estavam tentando se reencontrar porque eles estavam, na verdade, pretendendo reatar esse namoro. Ele chegou naquele dia no hospital veterinário para buscar a Raina, mas como ele ficou preocupado porque ele procurou e aparentemente ela não estava lá como eles tinham combinado. O Matt inclusive notou que não havia luzes acesas, o prédio parecia que estava fechado. O Matt então dirigiu pelo estacionamento ali do hospital veterinário e por algumas vezes ele tentou procurar ela, mas não achou a Raina em nenhum lugar e nem o carro dela. Ele então, quando chegou à conclusão que ela realmente não estava ali, até porque o carro dela não estava no estacionamento, ele dirigiu até a casa onde ela morava. Só que quem atendeu a porta foi o pai da Raina. E ele disse que a filha ainda não tinha voltado para casa. Então, como não tinha muito o que fazer, o Matt acabou voltando para casa. Quando deu 10h30 da noite, a família da Raina foi até a delegacia para relatar o desaparecimento dela. Mas eles foram informados que teriam que esperar 24 horas antes de preencher o relatório de pessoa desaparecida, e aí sim a polícia podia começar a procurar oficialmente. O pai da Raina, ele insistiu na delegacia que isso não era típico da filha dele e que ele estava muito preocupado, mas a polícia ela não podia fazer nada naquele momento. As horas se passaram e no dia seguinte a família da Raina começou a fazer as buscas por conta própria. Uma das irmãs da Raina, a irmã mais nova,
ligou para as pessoas que eles conheciam ali, que elas conheciam em comum, para ver se alguém tinha visto a Raina. E inclusive, ela ligou para a irmã mais velha da Raina, que já não morava mais com a família, porque já tinha se casado, mas ela também não tinha ideia de onde a irmã poderia estar. A família espalhou o panfleto pela cidade inteira. A polícia só começou a procurar depois que venceu aquele prazo de 24 horas. E aí a polícia foi e fez um apelo público na cidade por informações que pudessem levar ao paradeiro da Raina. E graças a isso, eles conseguiram sim uma pista. Várias testemunhas, na verdade, começaram a relatar que eles tinham visto a Raina do lado de fora do hospital veterinário e ela estava conversando com 2 homens que estavam em um carro sedã. Ela parecia estar discutindo com um desses homens que estava no carro e as testemunhas assumiram que aquilo era uma briga comum entre namorados. Então, por isso, as testemunhas não se preocuparam e deixaram isso pra lá. A polícia, na hora, quando ficou sabendo disso, imaginou que poderia ser o Matt. E então eles decidiram ir falar com ele novamente. O Matt, ele contou para a polícia toda aquela história que ele tinha estado sim ali no hospital veterinário, mas que ele não tinha encontrado ela lá como estava combinado entre os dois. Como esse Matt, ele era considerado um jovem bem certinho e que tinha um namoro aprovado pelos pais da Raina, a polícia achou que não tinha motivos para duvidar dessa história e ele não era um suspeito. Na próxima noite, na noite seguinte, o carro da Raina foi encontrado. Ele estava com o capô levantado em uma estrada rural a 15 quilômetros do hospital veterinário onde ela foi vista pela última vez. Os policiais foram até o carro e imaginaram que ela poderia ter tido problemas com o carro e que a partir daí algo poderia ter acontecido com ela. As chaves do carro dela ainda estavam na ignição. Então um dos policiais que estava ali tentou ligar o carro e aí o carro deu partida sem problema nenhum. Então a polícia passou a acreditar que o carro tinha sido deixado ali daquela forma apenas para encenar que o carro tinha tido problemas. Eles também acharam a bolsa da Raina que ainda estava ali no carro e encontraram um anel que é muito conhecido por ser um anel masculino. Os detetives então, claro que iam querer descobrir de quem que era aquele anel. E a primeira pessoa que eles foram procurar para ver se ele conhecia aquele anel era o Matt. O Matt disse que não era dele, mas que ele conhecia de quem era aquele anel. Que aquele anel pertencia a um rapaz chamado Jason Tibbs e que tinha sido um ex-namoradinho da Raina. Isso porque o Jason e a Raina começaram a namorar quando a Raina começou a estudar no high school, quando ela começou a ir pro ensino médio, assim que ela chegou no ensino médio. E ela namorou com ele por apenas 6 meses, foi um namoro bem curtinho, e aí eles terminaram, e logo depois disso foi quando ela começou a namorar com o Matt. Os detetives, eles rastrearam o tal do Jason, então, e ele admitiu que o anel realmente era dele. Mas ele explicou que ele estava fazendo alguns reparos dias atrás no carro da Raina e aí ele tirou o anel porque foi por uma questão de segurança, já que ele estava mexendo ali nas ferragens do carro e ele acabou esquecendo de pegar o anel e deixou o anel lá. Os detetives então perguntaram o que ele estava fazendo na noite em que a Raina desapareceu. E ele disse que ele e alguns amigos estavam brincando de caça à raposa, um jogo tipo esconde-esconde, mas usando carros. Aparentemente funciona assim: as pessoas escondidas davam pistas da localização onde elas estavam pelo rádio, e os participantes todos eles tinham esse radinho no carro. Alguém era escalado e tinha que encontrar as pessoas com base nas pistas que passavam pelo rádio. A polícia falou com as pessoas que estavam envolvidas nessa brincadeira ali, e apesar de todo mundo ter confirmado que realmente ele estava jogando, mas de fato ninguém realmente viu o Jason pessoalmente naquela noite. Não muito tempo depois que as investigações começaram oficialmente pela Raina, um famoso programa de TV chamado America Most Wanted, que você provavelmente pode até já ter escutado esse nome em algum lugar, exibiu um episódio sobre o desaparecimento da Raina, e a partir desse episódio, a polícia recebeu uma nova dica, e essa dica acabou sendo muito importante no caso. Isso porque a dica levou os detetives a encontrarem uma jaqueta a cerca de 10 quilômetros da onde o carro da Raina tinha sido encontrado. A jaqueta pertencia ao Matt,
mas ele alegou que ele teria dado essa jaqueta para Raina e que era ela quem estava usando a jaqueta ultimamente. No dia 26 de abril, no ano ainda de 93, um homem estava pescando com sua filha, uma adolescente, em um lago ali próximo daquela região onde o carro foi encontrado. A adolescente teria ficado entediada ali durante a pesca com o pai, então ela decidiu que ia explorar a área ao redor do lago. Foi quando ela viu algo boiando na água. Ela imediatamente gritou pelo pai. Na água havia um corpo totalmente vestido que tinha 2 troncos de árvores nas costas, como se estivesse pressionando para ficar embaixo da água. O homem chamou a polícia e quando os detetives chegaram, notaram que a vítima usava roupas semelhantes às que a Raina usava quando desapareceu. O corpo foi posteriormente identificado sim e confirmado que pertencia a Raina Reason. Posteriormente, o legista que realizou a autópsia, ele confirmou que a morte foi um homicídio e não foi uma morte natural ou acidental. A Raina ela não tinha cortes nem hematomas pelo corpo, nem outras marcas dessa natureza. E a causa da morte dela foi determinada como asfixia. A polícia então mudou o status da investigação de desaparecimento para homicídio. Depois que o corpo foi encontrado, os detetives receberam uma dica anônima dizendo que deveriam investigar um homem chamado Ray McCart, que era casado com a irmã mais velha da Rayana. Desculpa aqui rapidinho, eu sei que tá tendo uma mudança na pronúncia do nome da Rayana ou Raina, porque eu realmente não sei como que é a pronúncia dela e pode ter alguma diferença quando eu falar. Bom, voltando para a história, foi depois dessa denúncia anônima que a polícia tomou conhecimento que quando a Raina tinha apenas 11 anos de idade, o marido dela, da irmã da Rayane, que molestava ela e depois de 2 anos sofrendo abusos, ela chegou a engravidar. A Rayana, então, ela fez um aborto e o Ray, na época, foi condenado por abuso sexual. Foi simplesmente o marido de uma das irmãs dela. Ele recebeu uma pena de apenas 3 anos e isso aconteceu no ano de 91. A liberdade condicional do Ray tinha terminado exatamente no dia 5 de janeiro de 93, apenas 2 meses antes do assassinato da Raina acontecer. Os detetives então foram conversar com o Ray e inicialmente ele confirmava que nem ele nem a sua esposa tinham visto a Rayana naquela noite em que ela desapareceu. Só que quando os investigadores levaram ele para depor na delegacia, longe de todos os familiares da Rayane ali, ele admitiu que ele viu sim a Rayana naquela noite em que ela desapareceu. Segundo o depoimento do Ray, o dia que a Rayane desapareceu, o Ray estava procurando por uma casa à venda ali perto de onde ficava o hospital veterinário onde a Rayane estava trabalhando. E aí o Ray disse que da onde ele estava ele podia ver o hospital veterinário e que ele via que o carro da Rayane estava no estacionamento. E não bastasse isso, ele foi até lá e ele viu que a Raina estava varrendo o chão do canil dos cães ali do hospital. Ele chegou a falar com ela e perguntou se ele sabia onde a irmã mais velha dela estava. Isso lembrando que ele era casado com essa irmã da Rayana. Então a menina teria respondido que não sabia onde a irmã dela estava e ele disse que foi embora. Segundo o que o Ray disse à polícia, naquela noite ele estava de carona e que por isso ele inicialmente não tinha dito à polícia que tinha falado com a Rayana no dia em que ela desapareceu, o que eu sinceramente acho que não faz muito sentido. Uma testemunha anônima, inclusive, confirmou isso posteriormente, que ele realmente, o Ray, ele estava naquela região do hospital veterinário. Embora o Ray tenha sido sim considerado uma pessoa de interesse, um suspeito para a polícia, não tinha evidências nenhuma que ligava ele ao assassinato da Raina, e sem outras pistas o caso acabou começando a esfriar. Apesar de parecer um caso bem óbvio, os policiais não podiam fazer nada sem evidências para poder ali prosseguir com um possível julgamento. Mas então, quando todo o caso já estava sendo engavetado, mais exatamente 1 ano e meio após o crime com a Raina ter acontecido, a polícia de Indiana parou em uma blitz uma van que estava sendo dirigida por um homem chamado Larry Hall.
E ele foi levado à delegacia por tentativa de sequestro. Isso porque dentro da van dele, ele tinha recortes de jornais do caso da Rayana e um frasco de remédio com o nome na etiqueta de R. Reason, que é o sobrenome da Rayana. E ainda, ali na Blitz mesmo, o Larry confirmou que era ele mesmo quem tinha sequestrado e matado a Rayane. Só que a polícia descobriu que ele estava em outro estado quando ela desapareceu, e o frasco de remédio dela era falso. Bom, depois de alguns anos, o Larry ele foi descartado como um suspeito no caso, só que alguns anos depois, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de uma outra adolescente de 15 anos de idade, também no ano de 1993. Esse Larry, ele é suspeito de ter matado de 30 a 40 mulheres e provavelmente é um caso que eu vou trazer a história dele aqui também para o canal. Em 1998, a polícia conseguiu um mandado de busca para poder revisar a propriedade do Ray, com aquele homem que era casado com a irmã mais velha da Raina. E mesmo tantos anos depois que o crime aconteceu em 93 e agora nós já estamos no ano de 98, ou seja, 5 anos depois, mesmo assim encontraram sangue no carro dele. E além disso, tinha 2 pistolas e uma arma de choque. Só que enquanto ele estava ali na prisão preso preventivamente, o promotor da cidade mudou. E esse novo promotor, ele decidiu que não havia provas suficientes para levar o caso da Raina para um julgamento. E com isso, o que aconteceu é que os detetives não foram capazes de determinar de onde vinha aquele sangue que foi encontrado lá no carro do Ray. E a situação ficou toda pior quando a defesa do Ray alegou que ele era um caçador. Então era muito possível que existisse sangue de animal no carro dele. Somente em março de 2008 que a polícia pôde reabrir o caso. Isso porque um rapaz chamado Rick, que na época do crime, na época que o crime aconteceu, tinha apenas 14 anos, ele contactou a polícia para dizer que tinha informações importantes sobre o caso. Bom, é importante dizer que esse Rick que contactou a polícia e que tinha informações sobre o dia do crime, ele estava naquele momento preso. Ele tinha sido condenado por um assassinato que não tem relação com esse caso. Bom, então esse Rick, ele disse aos detetives que ele tinha testemunhado na época quando o Jason, lembra do Jason? Aquele rapaz que esqueceu o anel dentro do carro da Rayana e um outro homem chamado Eric Freeman tinham levado um carro para o celeiro da família dele. Isso porque esse Eric Freeman, ele estava namorando na época a irmã do Rick. O Rick disse que chegou a ver um corpo dentro do porta-malas do carro, coberto por um cobertor, mas que estava com o rosto exposto. Ele não percebeu que era a Raina até ver o caso dela nos noticiários. Só que ele disse aos detetives ali que ele não se apresentou lá em 93 porque na época ele estava fumando maconha no celeiro e nessa época ele não queria se meter em encrenca. A polícia então foi atrás desse Eric e ofereceu imunidade para ele nesse caso em troca da verdade por trás do caso. Foram ao hospital veterinário naquele dia por volta das 6 horas da noite, bem na hora que ela estava saindo do trabalho. Aparentemente o Jason queria convencer a Raina a reatar o namoro e ela não queria, só que ela insistiu que não queria mais nada e os dois então começaram a discutir. Nisso, o Jason ficou muito irritado, transtornado e jogou a Rayana no chão. Nesse momento, ele subiu em cima dela e estrangulou ela até a morte. Depois que isso aconteceu, ele disse pro Eric que se ele não pudesse ficar com ela, que ninguém mais poderia. Tem um outro assassinato em que o criminoso fala a mesma coisa, essa mesma frasezinha, e eu também vou deixar aqui nos cards. Então, o que aconteceu é que os dois pegaram e colocaram o corpo da Raina no porta-malas e dirigiram então até aquele celeiro e não perceberam que o Rick estava escondido lá dentro. Depois disso, o Eric ajudou o Jason a se livrar do corpo da Rayana em um lago ao longo da estrada onde o carro dela foi encontrado. E então, finalmente, em agosto de 2013, a polícia prendeu o Jason Tibbs, que estava agora com 38 anos de idade.
e ele foi acusado pelo assassinato da Raina Hizon. De acordo com os documentos apresentados no julgamento, o Jason era uma pessoa de interesse desde o início da investigação, depois que o anel dele foi encontrado ali no carro da Raina. O julgamento começou em outubro de 2014 e terminou apenas um mês depois. Levaram ao tribunal algumas cartas que o Jason escreveu para Raina e que foram encontradas no quarto dele, que diziam, entre outras coisas, que ele chegaria ao extremo para ser o seu namorado novamente. Durante o curto julgamento, a defesa do Jason tentou todo o tempo desacreditar o depoimento do Rick e do Eric e tentava jogar a culpa do assassinato, na verdade, no Ray, alegando que o Ray chegou a ameaçar a matar a Raina se ela denunciasse o relacionamento abusivo sexual que os dois tinham naquela época. E o Ray, inclusive, foi listado na época como o pai do bebê. A defesa também alegava que as fibras que foram encontradas no corpo da Raina eram consistentes com o carpete do carro do Ray. Além disso, os advogados acreditavam que o Eric Freeman foi instruído em seu depoimento à polícia para ganhar aquela imunidade no caso. Independente disso, o júri não acreditou em nenhuma dessas teorias da defesa e considerou o Jason Tibbs culpado do assassinato. Em dezembro de 2014, Jason foi condenado a 40 anos de prisão. E o Ray também foi preso no dia 25 de fevereiro em 2018, e sem deixar nenhuma carta ou nenhum tipo de explicações sobre o caso, ele cometeu o suicídio enquanto estava na prisão. Caramba, que caso foi esse? Eu fiquei incrédula em quanta coisa errada já tinha acontecido na vida dessa menina com tão pouca idade. Ela era tão jovem ainda. E mesmo assim, mesmo ela superando tudo, ela se esforçava tanto e queria viver a vida para poder realizar os seus sonhos. Eu agradeço muito por você me assistir até aqui, muito obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de deixar o seu like aqui, ou um comentário, ou até mesmo compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa que também gosta desse tipo de conteúdo. Espero te encontrar em um outro vídeo por aqui e tchau!